Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos, sejam muito bem-vindos. Estarei narrando o sermão de John Charles Ryle, intitulado Não se perturbe o vosso coração, vou preparar-vos lugar. Que Deus abençoe e ouçamos a narração da mensagem. João 14, 1-3. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Caso contrário, eu vos teria dito: vou embora para preparar um lugar para vós. E se eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos levarei para estar comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Os 3 versículos que lemos agora são ricos em verdades preciosas. Por 18 séculos, eles têm sido particularmente queridos pelos crentes servos de Cristo em todas as partes do mundo. Muitos são os quartos de doentes que iluminaram. Muitos são os corações moribundos que eles animaram. Vejamos o que eles contêm. Temos primeiro nesta passagem um precioso remédio contra uma velha doença. Essa doença é um problema de coração. Esse remédio é a fé. Problemas cardíacos são a coisa mais comum no mundo. Nenhuma posição, classe ou condição está isenta disso. Nenhuma barra, ferrolho ou fechadura pode mantê-lo fora. Em parte por causas internas e em parte por causas externas. Em parte do corpo e em parte da mente. Em parte do que amamos e em parte do que tememos. A jornada da vida é cheia de problemas. Mesmo o melhor dos cristãos tem muitos cálices amargos para beber entre a graça e a glória. Até os santos mais sagrados acham o mundo um vale de lágrimas. A fé no Senhor Jesus é o único remédio seguro para corações atribulados. Crer mais plenamente, confiar mais inteiramente, descansar mais sem reservas, apegar-se com mais firmeza, apoiar-se mais completamente, esta é a prescrição que nosso Mestre insta à atenção de todos os seus discípulos. Sem dúvida, os membros daquele pequeno grupo que se sentou ao redor da mesa na última ceia já haviam acreditado. Eles provaram a realidade de sua fé ao desistir de tudo por amor a Cristo. No entanto, o que o Senhor deles diz a eles aqui? Mais uma vez, ele os pressiona com a velha lição, a lição com a qual eles começaram: acredite, acredite mais, acredite em mim. Nunca esqueçamos que há graus na fé e que há uma grande diferença entre crentes fracos e fortes. A fé mais fraca é suficiente para dar a um homem um interesse salvador em Cristo e não deve ser desprezada, mas não dará a um homem conforto interior como uma fé forte. A imprecisão e a obscuridade da percepção são o defeito dos crentes fracos. Eles não veem claramente no que acreditam e por que acreditam. Em tais casos, mais fé é a única coisa necessária. Como Pedro na água, eles precisam olhar com mais firmeza para Jesus e menos para as ondas e o vento. Não está escrito: tu manterás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti? Isaías 26:3. Em segundo lugar, temos nesta passagem um relato muito confortável do céu, ou a futura morada dos santos. É muito pouco o que entendemos sobre o céu enquanto estamos aqui no corpo, e esse pouco geralmente nos é ensinado na Bíblia pelos negativos muito mais do que pelos positivos. Mas aqui, de qualquer forma, há algumas coisas simples. O céu é a casa de um pai, a casa daquele Deus de quem Jesus diz: vou para meu Pai e vosso Pai. É, em uma palavra, o lar de Cristo e dos cristãos. Esta é uma expressão doce e comovente. O lar, como todos sabemos, é o lugar onde geralmente somos amados por nós mesmos e não por nossos dons ou posses. O lugar onde somos amados até o fim, nunca esquecidos e sempre bem-vindos. Esta é uma ideia do céu. Os crentes estão em uma terra estranha e na escola nesta vida. Na vida futura, eles estarão em casa. O céu é um lugar de mansões, de moradas duradouras, permanentes e eternas.
Aqui no corpo estamos em alojamentos temporários, tendas e tabernáculos, e devemos nos submeter a muitas mudanças. No céu, finalmente nos estabeleceremos e não sairemos mais. Aqui não temos cidade contínua, diz Hebreus 13:14. Nossa casa não feita por mãos nunca será derrubada. O céu é um lugar de muitas moradas. Haverá lugar para todos os crentes e lugar para todos os tipos, tanto para os pequenos santos como para os grandes, tanto para o crente mais fraco como para o mais forte. O mais fraco filho de Deus não precisa temer que não haja lugar para ele. Ninguém será excluído, exceto pecadores impenitentes e incrédulos obstinados. O céu é um lugar onde o próprio Cristo estará presente. Ele não se contentará em habitar sem o seu povo. Onde eu estiver, aí também estarás. Não precisamos pensar que estaremos sozinhos e negligenciados. Nosso Salvador, nosso irmão mais velho, nosso Redentor, que nos amou e se entregou por nós, estará entre nós para sempre. O que veremos e quem veremos no céu ainda não podemos conceber completamente enquanto estivermos no corpo. Mas uma coisa é certa, veremos a Cristo. Deixe essas coisas penetrarem em nossas mentes. Para os mundanos e descuidados, eles podem não parecer nada. Para todos os que sentem em si mesmos a operação do Espírito de Deus, eles estão cheios de conforto indescritível. Se esperamos estar no céu, é agradável saber como é o céu. Temos por fim nesta passagem uma base sólida para esperar que coisas boas venham. O coração maligno da incredulidade dentro de nós é capaz de nos roubar nosso conforto no céu. Gostaríamos de poder pensar que tudo é verdade. Tememos que nunca seremos admitidos no céu. Ouçamos o que Jesus diz para nos encorajar. Uma palavra animadora é esta: vou preparar um lugar para vocês. Vou preparar. O céu é um lugar preparado para um povo preparado. Um lugar que descobriremos que o próprio Cristo preparou para os verdadeiros cristãos. Ele o preparou obtendo um direito para todo pecador que acredita entrar. Ninguém pode nos impedir e dizer que não temos negócios lá. Ele o preparou indo adiante de nós como nosso chefe e representante e tomando posse dele para todos os membros de seu corpo místico. Como nosso precursor, ele marchou, levando cativo o cativeiro e plantou sua bandeira na terra da glória. Ele o preparou, levando nossos nomes com ele como nosso sumo sacerdote ao Santo dos Santos e preparando anjos para nos receber. Aqueles que entrarem no céu descobrirão que não são desconhecidos nem inesperados. Outra palavra animadora é esta: eu voltarei e os receberei para mim mesmo. Cristo não esperará que os crentes subam a ele, mas descerá até eles, para ressuscitá-los de seus túmulos e escoltá-los para seu lar celestial. Assim como José veio ao encontro de Jacó, Jesus também virá para reunir seu povo e guiá-los à sua herança. O segundo advento nunca deve ser esquecido. Grande é a bem-aventurança de olhar para trás, para Cristo vindo pela primeira vez para sofrer por nós. Mas não menos grande é o conforto de esperar por Cristo voltar pela segunda vez para ressuscitar e recompensar seus santos. Vamos deixar toda a passagem com sentimentos solenes e autoexame sério. Quanta falta sentem aqueles que vivem em um mundo moribundo e ainda não sabem nada de Deus como seu Pai e de Cristo como seu Salvador. Quanto possuem aqueles que vivem a vida de fé no Filho de Deus e creem em Jesus. Com todas as suas fraquezas e cruzes, eles têm aquilo que o mundo não pode dar nem tirar. Eles têm um verdadeiro amigo enquanto vivem e um verdadeiro lar quando morrem. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-los teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei a mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Devemos lembrar cuidadosamente que não há interrupção entre o final do capítulo 13 e o início do capítulo 14. Nosso Senhor continua o discurso que começou após a ceia do Senhor e a partida de Judas na presença dos 11 discípulos fiéis.
Certamente parece haver uma pequena pausa, pois ele se volta de Pedro, a quem estava falando individualmente, para todo o corpo dos apóstolos e se dirige a eles coletivamente. Mas o lugar, a hora e o público são um só. O grande objetivo de Nosso Senhor, ao longo deste e dos 2 capítulos seguintes, parece claro. Ele desejava confortar, estabelecer e edificar seus discípulos abatidos. Ele viu que seus corações estavam perturbados por uma variedade de causas. Em parte por ver seu mestre conturbado em espírito, em parte por ouvir que um deles o trairia, em parte pela misteriosa partida de Judas, e em parte pelo anúncio de seu mestre de que ele deveria ficar apenas um pouco mais de tempo com eles e que finalmente eles não poderiam ir com ele. E em parte pela advertência dirigida a Pedro de que ele negaria seu mestre 3 vezes. Por todas essas razões, esse pequeno grupo de crentes fracos estava inquieto, abatido e ansioso. Seu bondoso mestre viu isso e passou a encorajá-los. Não se turbe o vosso coração. Deve-se notar que ele usa o número singular, seu coração, não seus corações. Ele quer dizer o coração de qualquer um de vocês. Hengstenberg fornece a seguinte lista de fundamentos de conforto que o capítulo contém, em ordem sistemática e que merece atenção. O primeiro encorajamento é: para os discípulos de Cristo, o céu é certo, versículos 2 e 3. O segundo encorajamento é: os discípulos em Cristo têm um certo caminho para o céu, versículos 4 a 11. O terceiro encorajamento é: os discípulos não precisam temer que, com a partida de Cristo, sua obra cesse, versículos 12 a 14. O quarto encorajamento é: na ausência de Cristo, os discípulos terão a ajuda do Espírito, versículos 15 a 17. O quinto encorajamento é: Cristo não deixará seu povo para sempre, mas voltará, versículos 18 a 24. O sexto encorajamento é: o Espírito ensinará os discípulos e suprirá sua falta de entendimento quando deixados sozinhos, versículo 25 e 26. E finalmente o sétimo encorajamento é: o legado de paz será deixado para animá-los na ausência de seu mestre, versículo 27. Esses 7 pontos são dignos da atenção de todos os crentes em todas as épocas e são tão úteis agora quanto quando foram pressionados pela primeira vez nos 11. Lightfoot acha que uma das principais causas do problema dos discípulos foi sua decepção ao ver suas expectativas judaicas de um reino temporal sob um Messias temporal falhando e chegando ao fim. Crede em Deus, crede também em mim. As palavras do Evangelho traduzidas como credes neste lugar admitem ser traduzidas de forma diferente. E é impossível dizer com certeza se nossa versão em inglês está correta. Alguns, como Lutero, acham que ambas as palavras devem ser indicativas, credes e credes. Alguns acham que ambos devem ser imperativos, acredite e acredite. Minha própria opinião é decidida de que a versão em inglês está certa. Parece-me expressar exatamente o estado de espírito em que os discípulos estavam. Eles, como judeus piedosos, já acreditavam em Deus. Eles precisavam, como jovens cristãos, ser ensinados a crer mais plenamente em Cristo. Entre aqueles que pensam que ambos os verbos são imperativos estão Cyril, Augustine, Lampe, Steyer, Hengstenberg e Alford. Entre aqueles que aderem à nossa versão em inglês e tornam o primeiro, acreditar, indicativo e o segundo imperativo, estão Erasmus, Beza, Grotius e Olshausen. Observemos que a fé, e especialmente a fé mais forte distinta em Cristo, é o remédio mais verdadeiro para problemas de coração. Mas nunca devemos esquecer que a verdadeira fé admite crescimento e graus. Existe um grande abismo entre a pequena e a grande fé. Feros observa que nosso Senhor não diz acredite em minha divindade, mas acredite pessoalmente em mim. Toletus observa que nosso Senhor aqui ensina que a fé judaica era um tanto distinta da fé cristã. O judeu, não vendo claramente a Trindade, insistiu principalmente na unidade de Deus.
O cristão pretendia ver 3 pessoas na divindade. Wordsworth observa que o verbo crer seguido por uma preposição e um acusativo nunca é aplicado a ninguém, exceto a Deus no Novo Testamento. Na casa de meu pai. Esta frase pode ter apenas um significado. É a casa de meu pai no céu, uma expressão adaptada à nossa fraqueza. Deus não precisa de uma casa literal com paredes e telhado como nós, mas onde ele habita é chamado de sua casa. Há algo muito comovente e reconfortante no pensamento de que o céu para o qual vamos é a casa de nosso Pai, é o lar. Muitas mansões. A palavra traduzida como mansões significa literalmente lugares de permanência. É usado apenas aqui e no versículo 23 deste capítulo, morada. Não precisamos duvidar de que existe um contraste intencional entre a casa imutável e invariável no céu e as habitações mutáveis e incertas deste mundo. Aqui estamos sempre nos movendo, ali não sairemos mais. A intenção de nosso Senhor parece ser confortar seus discípulos com o pensamento de que nada poderia expulsá-los da casa celestial. Eles podem ser deixados sozinhos por Ele na terra. Eles podem até ser expulsos da igreja judaica e não encontrar lugar de descanso ou refúgio na terra. Mas sempre haveria espaço suficiente para eles no céu e uma casa da qual jamais seriam expulsos. Não temas, há espaço suficiente no céu. Crisóstomo, Agostinho e vários outros escritores antigos pensam que as muitas mansões significam os graus de glória. Mas o argumento a favor da ideia não me parece satisfatório. Bishop Bow, Wordsworth e alguns poucos escritores modernos têm a mesma opinião. Que existem graus de glória no céu é indubitavelmente verdade, mas não creio que seja a verdade deste texto. A ideia moderna de que Nosso Senhor quis dizer que o céu é um lugar para todos os tipos de credos e religiões parece totalmente injustificada pelo texto. De todo o contexto, ele está evidentemente falando para o conforto especial dos cristãos. A ideia de Lightfoot, de que Nosso Senhor pretendia ensinar o desaparecimento da economia judaica e a admissão de todas as nações no céu pela fé em Cristo, parece fantasiosa. Se não fosse assim, vou-los teria dito. Esta é uma maneira graciosa de garantir aos discípulos que eles possam ter confiança de que o que o Senhor disse é verdade. É a maneira terna de um pai falar com um filho. Não tenha medo porque eu estou deixando você. Há muito espaço para você no céu. Você chegará lá seguro finalmente. Se houvesse a menor incerteza sobre isso, eu diria a você. Podemos lembrar que Nosso Senhor chamou os apóstolos de filhinhos apenas alguns minutos antes, João 13:33. Eu vou preparar um lugar para vocês. Esta frase pretende ser outro motivo de conforto. Uma das razões pelas quais Nosso Senhor partiu, diz ele, foi preparar uma morada para seus discípulos. É como a expressão em Hebreus, o precursor, Hebreus 6:20. A maneira pela qual Cristo prepara um lugar para seu povo é misteriosa, mas não inexplicável. Ele entra no céu como seu sumo sacerdote, apresentando o mérito de seu sacrifício pelos pecados deles. Ele remove todas as barreiras que o pecado criou entre eles e Deus. Ele aparece como seu procurador e representante e reivindica o direito de entrada para todos os seus membros crentes. Ele intercede continuamente por eles à direita de Deus e os torna sempre aceitáveis em si mesmo, embora indignos em si mesmos. Ele carrega seus nomes misticamente como sumo sacerdote em seu peito e os apresenta à corte do céu antes que eles cheguem lá. O fato de o céu ser um lugar preparado para um povo preparado é um pensamento muito animador. Quando chegarmos lá, não estaremos em uma terra estranha. Descobriremos que fomos conhecidos e pensados antes de chegarmos lá. E quando eu for, vos receberei para mim mesmo. Essas palavras contêm outro forte consolo. Nosso Senhor diz aos discípulos que se ele for embora, eles não devem pensar que é para sempre. Ele pretende voltar e levá-los todos para casa e reuni-los em torno dele em uma família unida, para não mais se separarem. Pula, observa, a partícula se neste lugar não denota incerteza da coisa, mas tem a força de embora ou depois disso. Muitos pensam, como Stier,
que a volta aqui mencionada significa a vinda de Cristo para seus discípulos após sua ressurreição, ou a vinda espiritual de Cristo para seu povo em conforto e ajuda mesmo agora, ou a vinda de Cristo para finalmente removê-los pela morte. Eu não posso pensar assim. Acredito que, via de regra, quando Cristo fala em voltar tanto aqui como em outros lugares, ele se refere ao seu segundo advento pessoal no final da dispensação. A palavra grega traduzida como virei está no tempo presente e é a mesma usada em Apocalipse 22 e 20, venho sem demora. O primeiro e o segundo adventos são os dois grandes eventos para os quais as mentes de todos os cristãos devem ser direcionadas. Esta é a visão de Cyril da passagem e do Bispo Hall. Para que onde eu esteja, estejais vós também. Aqui está mais um conforto. O objetivo final da partida e volta de Cristo é que, finalmente, seus discípulos possam estar mais uma vez com Ele e desfrutar de sua companhia para sempre. Nós nos separamos, mas nos encontraremos novamente e não nos separaremos mais. Observemos que uma das ideias mais simples e claras do céu está aqui. É estar sempre com o Senhor. O que quer que vejamos ou não vejamos no céu, veremos a Cristo. Seja qual for o tipo de lugar, é um lugar onde Cristo está. Amém.